Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, né? Estamos começando aqui mais um bate-papo gostoso. Estamos deixando registrado aqui nesses podcasts, né? Essa construção do nosso legado. E hoje nós estamos aqui, né? Batendo um papo super gostoso aqui com um grande amigo, um camarada que está com a gente desde o começo da nossa história aí na Savana, né? Que é o Ney, né? O Ney, que ele tem até um apelido, né? Que é Valdemir, né? Ele vai estar contando pra gente aí, Valdemir. A gente fala que o apelido dele ficou mais forte que o nome dele, né? Então, é até engraçado que aqui na empresa a gente vai passar um e-mail, vai fazer uma coisa qualquer, fala, pô, não tô achando o Ney aqui, não tô achando. Eu falei, não, rapaz, procura o nome certo aí que você tá olhando errado. Mas assim, pra gente é um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né? Então, assim, vamos escutar a história de mais uma grande pessoa que está conosco aí, que é um grande amigo, né, que eu me relaciono com ele aí. Eu descobri aqui há pouco que já tem 15 anos que estamos juntos, né, e assim, é uma pessoa que realmente está conosco e constrói esse legado, e eu posso dizer que é um cara da minha amizade, né, do meu círculo de amizade aí, que desde quando eu cheguei ele me apoiou muito, foi uma grande construção aí na Savana aí. Mas Ney, boa tarde, Ney, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, graças a Deus. Eu sou Valdemir Aparecido Godoy, conhecido como Ney, sobrenome Ney Savana. A gente carrega esse nome. É isso aí, é isso aí. Mas conta um pouquinho, Ney, se apresenta aí pra gente então, fala um pouquinho de onde que você nasceu, né, como é que você está Então, aqui. Antes um eu, pouquinho, Ney, me fala de que você é responsável na Savana, me perdoe aqui. então, Marcelo, eu sou responsável na Savana, né, pelo setor de oficina, das 10 casas que nós temos, ponto de atendimento que nós temos, né, aqui no Sul, no estado de São Paulo e Santa Catarina. Esses 10 pontos atendem 119 cidades, Nossa, né, fora os passantes, né, que a uhum. gente tem aí. Ah, que legal, que bacana. Muito Mas bom, então, assim, Marcelo, eu sou de Arapongas, né, eu sou de Arapongas, nasci em Arapongas, onde eu vivi 35 anos, né, da minha vida lá em Arapongas. É uma cidade que é o segundo polo moveleiro do sul do país, tem bastante indústria de móveis, né? Tinha uma concessionária lá, há um pouco tempo foi fechada a concessionária, onde eu comecei meu trabalho em oficina, né? E eu estou no grupo há 15 anos, né? Na mecânica eu estou há 30 anos. Eu iniciei como lavador de peças, né? Trilhei pelo caminho de auxiliar mecânico, depois fui mecânico, chefe de oficina, consultor técnico, né? E aí a gente vem, ao longo do tempo, agregando experiência, né? Buscando conhecimento. Eu costumo muito falar para as pessoas que, no início, quando eu comecei na oficina, o meu livro de cabeceira era o manual. Na época a gente tinha manual, né? Livrinho que a gente criava e tal. Esse era meu livro de cabeceira. Então, acho que dedicação aí é que nos trouxe até aqui e vai continuar nos levando, né? É a dedicação. Rapaz, você começou então como ajudante, como lavador de peça, Ney? Então, Marcelo, assim, eu comecei a trabalhar, Marcelo, eu tinha 9 anos de idade. Então, eu comecei a vender coxinha, vender sonho, vender salgadinho, aquilo que todo mundo começa, né? Aham. Minha família é uma família, assim, pobre, né? Não tinha muito recurso e tal. E aí, até tem um episódio muito legal nessa história aí, que eu vendia coxinha, vendia mandioca, vendia sonho, e de um dia para o outro eu passei a vender ovo, né? Ah, ah, Eu esqueci que eu estava com a mercadoria perecível, né? E fui fazer o mesmo trajeto que eu vendia outros produtos. aham, E no aham. eu pular o meio-fio com a minha bicicletinha, adivinha o que aconteceu, né? Quebrou Foi o uma estoque surpresa todo. totalmente desagradável. Quebrou Mas o seu assim, estoque Marcelo, todo então ali. Aham, aham. e aí, com 9 anos, né, comecei, mas aos 12 anos, né, que eu, de fato, ingressei, assim, com um trabalho um pouco mais firme, né, de compromisso, eu fui uma moeda de troca, né? Hum, Meu pai, como eu falei, assim, uma pessoa humilde, né, então,
queria construir a casa dele, estava caminhando, ganhava um dinheirinho na semana, ia lá, comprava uns tijolos, sentava no fim de semana e tal. Chegou no momento de fazer o reboque, né? Ele não sabia trabalhar, não sabia pedreiro. Né? Ele foi, negociou o preço lá com o pedreiro deu o preço para ele, depois ele falou para o pedreiro, tá bom, e se eu te der o servente, quanto que fica? Né? Então eu fui moeda de troca, eu comecei no mundo da construção civil, né? Desse jeito. Então, desde os meus 12 anos na construção civil aí, né, até os meus 20 anos, eu trabalhei na construção civil. Eu saí da construção civil, eu tocava obra, né? Fiz curso de mestre de obra na época, né? Discutia com engenheiro, projetos, esse tipo de coisa. Quando eu saí, deixei a construção civil, eu tinha 16 pessoas, né? Que eu comandava e tal, eu trabalhava junto. Aí eu vim para a oficina, percebi que meu mundo não era aquele, que eu queria enfrentar novos desafios. Aí eu comecei na oficina e minha mãe falou medicina, eu entendi oficina e acabei entrando. Então você entrou com 12 anos, então, nesse mundo? 12 anos no mundo trabalhando, né? Que legal, né? Foi Que muito história bom. bacana. Você vê que coincide com a história de um monte de gente que a gente teve aqui conversando, né? Inclusive dos fundadores e tal, que começaram muito cedo, né? Assim, eu acho que o trabalho sempre faz parte da história, né? Da gente, né? Que tá muito próximo a tudo isso aí. Parece que coincide, né? Esse alinhamento com o trabalho, que é um grande valor, né? Que a gente tem é esse, né? O trabalho, né? Todo dia, trabalho sério e tal, como é que vai virando aí, né? E dentro da oficina você foi crescendo, né? Então, Marcelo, dentro da oficina eu fui crescendo, né? A gente tem a formação, né, dentro de oficina, que a gente faz os treinamentos, né, se capacita, faz os cursos, né? E, assim, é um prazer, né? A gente está fazendo aquilo que gosta, né? E o desafio que a gente encontra no dia a dia é que faz a gente crescer, né? Acho que a gente seguir à risca aquilo que é o correto, que é o certo, só nos traz benefício, né? E eu procurei investir na minha carreira profissional, né? E depois eu fui buscar a formação, né? Então, eu investi na profissão, depois eu busquei a formação, entrei na faculdade em 2007, quando entrei na faculdade, né? Então, eu já tinha aí vários anos bem vivido, depois eu entrei na faculdade, né? Fiz administração, bacharelado em administração, depois continuei, fiz pós-graduação em planejamento e gerenciamento estratégico. E aí é que nos trouxe aqui com esse conhecimento, né? Tanto teórico quanto prático, enfim. Eu costumo falar para o pessoal que a faculdade é muito bom, ela nos ensina muita coisa, ensina aquilo que é certo, né? E aqui a gente faz aquilo que dá certo, né? É um bom trocadilho, né? A gente faz o que dá certo, é verdade. Não, mas que legal, né? Assim, imagina, né? Um servente de pedreiro, né? Um lavador de peça que teve essa história toda, olhar essa trajetória toda e ver que pós-graduado, com tanta coisa aí, que bacana, hein, Ney? Que história legal, hein? Casado, acabou de Isso, ser pai, né, casado. Ney? Isso, casado, né? Eu estou há 25 anos casado, tenho uma filha de 21 anos, tenho uma outra de 1 ano e 7 meses, que é a Larissa, veio agora, recente, é a filha pandêmica, né? Veio dentro da pandemia aí. Mas foi muito bom, foi um presente de Deus que veio no momento certo, porque você imagina, né, a gente não ter a liberdade de estar saindo, de estar frequentando os lugares que a gente era acostumado a frequentar, né, ficar restrito dentro de casa, e essa bênção veio e nos ajudou muito, nos coroou. Também, né, junto ali, nossa, que turma legal, né? Muito legal. Mas que bacana, que história legal, né? Assim, coincide muito com a minha, né? Porque assim, comecei também muito novo e depois fui estudar mais tarde, né? Eu fui estudar, já tinha até filho já quando eu fui formar e tal. Né? Eu acho que é um pouco disso, né? Essa perseverança, né? Mesmo que você não perder o foco, né? Não perder para onde que você quer ir, né? Mesmo que aconteça algumas coisas na vida que você vai ser ajudante de pedreiro, que seja, que no meu caso eu fui fazer 1000 coisas também para lá e para cá, fui parar em feiras também, e fui vender rapadura na feira também, tem uma história grande aí, mas enfim.
quando a gente tem um alinhamento, né, dessa vontade de crescer, de avançar, essa vontade que a gente tem, dificilmente a gente é seguro, né, por essas coisas da vida. A gente acha um jeito e vai embora, né? A gente com vontade, dotado de vontade, a gente consegue virar muita coisa, né? Com certeza, né, Marcelo? E é interessante, né, que essa vida, ela propicia para a gente, assim, a gente discernir aquilo que são os espinhos que parece na nossa carreira, que a gente traça para buscar, né? Uhum. E esses espinhos a gente consegue vencer muitas das vezes, né? E aquilo que se torna, né, de uma muralha passa a ser um quebra-mola, é sinal que a gente está crescendo, porque o problema é o mesmo, né? Mas, muitas das vezes, aquilo que nos afeta, né, de forma, assim, da gente achar, poxa, agora aumenta, não, é o mesmo problema, só que a gente consegue ter mais calo, né, e aí consegue resolver os problemas de uma forma que afeta menos, né, que desgasta menos a gente. Então, é sinal que a gente está crescendo, né. E eu estou lendo até um livro agora, chamado que o obstáculo é o caminho, né? Porque assim, às vezes você tem. É a história do livro, né, que vem contando assim, você tem dois caminhos, um caminho mais suave e um caminho com mais obstáculo. O caminho mais suave, você vai passar por ele e vai sair do lado de lá do jeito que você entrou. E o caminho com um pouco mais de obstáculo, se você passar por ele, você vai chegar do lado de lá mais forte. Com mais satisfação, com mais prazer de ter passado aqueles obstáculos, pulado aquelas barreiras que tinha, achado uma forma de poder transpor aqueles obstáculos, né? E é como a gente cresce também, é nos exercitando, né? E o exercício é isso, né? Você fica na academia, vamos pegar um exemplo, né? Você não vai para a academia e fica parado, sentado, olhando os outros, porque isso não fortalece o músculo, isso não te desenvolve em nada, né? Se você quer queimar calorias, se você quer pegar um músculo mais forte, você precisa fazer força, precisa suar. Não é deitado na cama vendo uma televisão que você vai conseguir pegar um músculo mais forte. A mesma coisa é a mente da gente. Se a gente quer crescer, quer ter pensamentos um pouco mais abertos, ter mais opções para pensar, você precisa aumentar o seu repertório. Você tem que ler outras coisas, você tem que estudar outras coisas. Tem que observar também, né? Que muitas vezes a gente fica muito apavorado naquilo de querer estudar e aprender e não sei o que, e esquece de observar. E o grande ensinamento, o grande aprendizado está na observação das coisas. Tem um monte de coisa que já aconteceu e a gente, né, se a gente tiver tempo e sabedoria para observar, aprender com os erros dos outros, como dizem, né, a gente cresce muito também, né? Então, é ler, é estudar, conversar, observar, que são esses obstáculos do caminho, né, que são essas dificuldades do caminho que nos fazem crescer, né? Eu acho que você demonstra muito isso na sua trajetória, né? Desses minutinhos que a gente falou aqui, tanta coisa que você já superou, que musculatura, né, Ney? Não, sem dúvida, sem dúvida. Se a gente for contar histórias de superação aqui, nós vamos pedir um lanche, pedir uma pizza aqui, vamos conversar muito. Como é bom falar nisso, né? Dá força, nos dá energia, né, Marcelo? Isso é muito bom. Né? Mas só dar um passinho atrás, Ney. Quando você vem para Curitiba, né? Você morava numa outra cidade e aí você veio para Curitiba. O que te motivou? Como é que foi isso para você? Essa mudança de cidade, que você morava numa cidade menor, né? Você morava em qual cidade na época? Então, Marcelo, como eu falei, né? Até meus 35 anos, eu morei dentro da cidade que eu nasci, né? Que era Arapongas. E é interessante que eu estava namorando, isso foi em 94, e eu fui visitar, 93, 94, e eu fui visitar fui levar minha esposa numa parente, uma avó dela que morava em Maringá. Na verdade, não é bem em Maringá, um pouquinho para frente ali de Maringá, Sarandi. E aí, eu fui abastecer o carro, né, num posto lá em Maringá. Quando eu fui abastecer o carro, eu olhei aquela cidade, muito linda. Maringá é uma cidade fantástica, muito arborizada. Legal, né, o clima lá é fantástico, muito gostoso, né? E aí eu até comentei com a minha esposa, falei, olha, 2 lugares que eu gostaria de morar um dia, se eu fosse sair de Arapongas. É Maringá e o outro é Curitiba. Curitiba a gente já conhecia, porque dentro da concessionária a gente participava das reuniões que se fazia da Sobens aqui em Curitiba e tal, né? Então conhecia parte de Curitiba, claro, né? E aí eu até externei isso, né?
Então, nos meus 35 anos que eu vivi em Arapongas, eu saí, fui para Maringá, morei em Maringá 5 meses, depois mudei para Curitiba. Uhum. Então, aquilo que eu falei lá aconteceu, né? 5 meses? E assim, 5 meses eu morei em Maringá. Não deu nem Morei em Maringá. Não foi nem 9, né? Foi 5. Não deu nem... Bem prematuro, né? É. E assim, Marcelo, o que motivou, né? Eu vim para Curitiba. Na verdade, eu não vim para Curitiba, eu vim para trabalhar no grupo, né? Águia Branca. Eu trabalhava numa concessionária e, né, na rede, e o meu motivo de vir para a rede concessionária, eu comecei na oficina particular, né? Foi de eu buscar sempre, estar sempre presente naquilo que é o top, né? Se eu estou falando de mecânica, na marca Mercedes, né, o top é a concessionária, ou fábrica, mas fábrica ficava um pouco distante daquilo que eu imaginava, né? E aí veio essa oportunidade, né, de estar conversando, né, e aqui com a Savana, que o grupo tinha vindo para cá em 2006, né? E aí foi marcada essa entrevista, né, com a pessoa que está me entrevistando agora, né? A primeira entrevista, hoje é a segunda, né? A primeira eu passei, estou aqui, vamos ver a de hoje, né? Está mais que aprovado. E foi assim, né? Eu peguei lá o carro, viemos para cá, minha esposa veio junto, minha esposa sempre foi companheira em todos os sentidos, né? Veio junto para cá, a gente pousou na casa de uma parente aqui e tal. No outro dia a gente se encontrou lá, e como é de costume, né? Seu, né, Marcelo? Pega a gente, coloca dentro do carro, dá uma volta na concessionária, né? E mostrou toda a concessionária lá, como é que era e tal, e é enorme a concessionária. Depois, a concessionária era tão grande que ela passou uma avenida no meio dela. Ainda mesmo assim, ficou grande para a gente trabalhar, né? É isso aí, é isso aí. E aí a gente conversou lá, né, e deixou meio que alinhado, né, os pensamentos e tal. E eu me recordo, Marcelo, numa história que eu já contei isso, né, e foi a primeira vez que eu saí daqui de uma viagem que não chegava nunca. Até minha esposa perguntou para mim, aconteceu alguma coisa nessa entrevista lá com a pessoa lá e tal, né? E minha esposa admira muito você, Marcelo, vou externar isso também, né? Pela pessoa simples, né? Que você é e tal, que você transpassa isso, então ela admira muito, né? E ela não conhecia, né? E aí eu falei, não, tá tudo bem e tal, mas ela percebeu que não tá. O ponto é ela perguntar, mas o que aconteceu? Eu falei, infelizmente eu tive que mentir. Mas como assim se mentiu? Eu falei, não, na conversa com o Marcelo e tal, eu falei com o Marcelo que eu não tinha uma formação acadêmica, e o Marcelo falou para mim que ele não queria uma pessoa pronta, e perguntou se eu tinha capacidade de aprender. Eu disse que tinha. Né? E aí até ele perguntou para mim, porque eu falei também que eu não tinha muita integração com máquina, computador e tal, ele perguntou se eu sabia mexer com Excel. Eu disse que sabia. Mas se eu abrisse uma tela de Excel, aquele quadradinho para mim não representava nada. E aquilo foi matilizando. Eu falei, eu tenho que quebrar esse tabu, porque Deus o livre, não posso fazer um negócio desse, né? Enfim, quando chegou lá, depois em Maringá, a pessoa da TI lá, eu chamei ele de lado, paguei ele por fora, com 3 dias eu aprendi o Excel. Falei, agora eu estou tranquilo. Aprendeu bem aprendido, por sinal, né? Aprendeu muito bem aprendido. Bem isso. E aí depois, né, aí deu certo. A gente veio para cá e começamos um trabalho junto, né? E foi muito bom, um período maravilhoso. Aprendi demais, e continuo sempre aprendendo, né, Marcelo? Então, foi muito bom. Não, que bom, né? E eu acho que é bem isso, né? Assim, às vezes as pessoas ficam muito focadas, muito fechadas num currículo, em alguma coisa assim, mas às vezes o que a gente precisa é a capacidade da gente estar aprendendo. Porque tudo isso que a gente estuda no banco da escola é muito importante, né? Nos dá repertório, nos dá musculatura. Agora, o quanto de força e o tanto de jeito que a gente vai ter que mexer vai depender dos obstáculos que vão aparecer na vida, né? De repente... E uma coisa, Marcelo, interessante, desculpa te cortar, uma coisa interessante que me veio, que eu acho que é importante a gente falar, quando a gente fala disso tudo, desenvolvimento e tal, a imaturidade da gente, muitas vezes, coloca o dinheiro em primeiro lugar. Verdade. E nessa história toda, que eu contei, né, dessa trajetória de buscar a oportunidade, para você ter uma ideia, eu saí de um lugar e vim para um outro lugar, né, o grupo, ganhando 30% a menos do que eu ganhava lá. E ainda aqui eu pagava aluguel e lá eu não pagava.
Mas o que eu visualizei naquele momento? Não foi o dinheiro. Eu visualizei para onde que eu estava indo e aonde eu poderia chegar. E, graças a Deus, aquilo que foi materializado aconteceu, né? Aquilo que você imaginou, né? Deu certo. Foi boa aposta, hein, rapaz? Você é corajoso, hein, rapaz? Confiou em mim lá. Mas somos muito gratos, né, Ney? Não só eu, assim, a minha família, o próprio Grupo Águia Branca, a gente é muito grato, né? Eu falo assim, os pioneiros, né, aquelas pessoas que acreditaram em nós aí em Curitiba, porque é uma coisa hoje a gente falar, quer vir trabalhar com a gente, né? Somos do Grupo Águia Branca, somos da Savana. Agora eu lembro quando a gente chegou aí, ninguém conhecia o Grupo Águia Branca direito, né? A Savana tinha ficado um tempo meio que adormecida, né? Ela trabalhava, mas estava bem devagar, né? E hoje, graças ao trabalho aí de vocês, é um grande nome, né? Uma grande referência, não vou falar nem do Sul, mas vou falar do Brasil, né? E é referência em manutenção, referência em posto de serviço, né? E assim, a gente é muito orgulhoso né, pelos resultados que a gente tem alcançado, né? Que vocês têm feito isso, né? Sabe? Porque assim, vira e mexe eu falo com diretores da Mercedes e tal, não sei o quê, e só tem um elogio do trabalho de vocês, né? Então, assim, de verdade, somos muito gratos, né? Temos muito orgulho, né? E a você pela coragem de ter vindo, ganhando até menos do que ganhava, e ter acreditado, né, na história. Que bacana, Ney. Muito obrigado. Então, Marcelo, a gente tem uma equipe, né, de pessoas por trás, né, que a gente não faz sozinho, né? Tá falando dessas 10 casas que a gente tem, né? Tem que ter uma equipe por trás, né? E é interessante que a experiência do longo do tempo, né? A gente adquire uma casa lá e tal, e começa a trabalhar, e é importante a gente entender a cultura daquele lugar, ver, identificar as pessoas, né, com capacidade de se desenvolver, de pessoas que a gente percebe que pode apostar e acredita, né? E aí não para, e o tempo todo a gente tem que ir trabalhando isso, né? Então, a equipe que está por trás disso tudo, né, é que promove que a gente tenha esse respeito, né? Nessas 190 cidades que a gente atua, né, na nossa área operacional, né, e respeito também, né, da fábrica, respeito do grupo, né, enfim, de uma forma geral, né? São as pessoas que constroem isso tudo, né, Marcelo? Verdade, verdade. E um alinhamento, né, Ney? Eu acho que quando a gente fala que é mover o mundo, né, com excelência, tá aí os números e tal. Mas com respeito às pessoas, e não adianta, porque eu costumo falar muito isso, né? Não é o dinheiro que conserta caminhão, são as pessoas. Não adianta você ter um saco de dinheiro. Saco de dinheiro não atende cliente, sabe? Não resolve o problema. Somos nós. Somos nós alinhados. Somos nós, sabe? Eu costumo dizer, sonhando o mesmo sonho, né? De acordar todo dia, fazer o melhor, fazer um trabalho sério, né? De querer atender o problema do cliente, querer resolver, né? E você está liderando, né, as oficinas nossas aí da Savana, né, presente nessas regiões que você já comentou, nessas 10 casas. Mas traz um pouco de dimensão de número para a gente, Ney. Você tem quantas pessoas que trabalham com você? Nessas então, Marcelo, eu até estava colocando isso, né, e avaliando esses números. Nós tivemos, do primeiro semestre comparado com o final do ano passado, um crescimento de 37%, né, no volume de pessoas do setor do canal oficina, né? Quando a gente fala oficina, parece, não, mas só mecânico e tal, né? Não, tem toda uma estrutura administrativa de oficina, uma estrutura de garantia, né? Então, hoje, nós estamos com 204 pessoas, né, na estrutura de oficina, 204 pessoas, né? Tem 20 consultores técnicos, temos aí 105 mecânicos, né, e 6 coordenadores que nos ajuda aí em cada casa, né, distribuído assim. Né? Tem coordenador que coordena aí 2, 3 casas, né? Então, casas menores, a gente tem esse cenário, né, esse modelo. Não, que legal, Ney, que legal. Você tem um centro de treinamento também, né? Isso, também tem um centro de treinamento aqui, né, que é o setor que, com essa pandemia, ao contrário do que a oficina passou, é o que mais sofreu, né? Então, centro de treinamento, para você ter uma ideia, em 2020 e 2021,
né, o número de treinados da rede é praticamente zero. Né? Então, cancelaram seus treinamentos, né? E isso provocou na gente, né, que a gente não é quieto, né, tem sempre que estar mexendo para lá e para cá e precisava sobreviver sem treinamento, né? Então, provocou na gente também inovar, a gente buscar novos caminhos, buscar novos modelos, né, de treinamento. Tanto é que a gente está fazendo treinamento aí na casa dos clientes, né, na própria Vitória Diesel, o instrutor foi aí com o pessoal da VIX, né, então está fazendo treinamento em loco, treinamento fora de horário, coisa que a gente nunca imaginou que ia fazer isso. Então, passamos a vender treinamento ainda mais, com mais foco nas empresas, para os frotistas, né, então, treinamento aí dos frotistas que não tem o conceito nosso que nós temos, né, de treinar as pessoas, eles não querem liberar para treinar porque tem que produzir, né? Então, a opção que nós colocamos para eles foi de treinar depois do horário. Né? E a gente começou a fazer isso. Né? Treinamento online, estamos investindo nisso também. Então, tem uma série de coisas que a gente está buscando aí. E, graças a Deus, nosso resultado, estamos pagando na conta e, enfim, estamos sobrevivendo. E temos uma expectativa muito grande com o treinamento, tá, Marcelo? Eu sei que você gosta dessa área, que você veio dessa área, né? Eu perguntei porque, assim, às vezes as pessoas não têm noção da grandeza que é serviços, né? A pessoa imagina que é só oficina, que é só consultor e mecânico, e não é. Tem uma estrutura administrativa, tem toda uma estrutura de back-office de fazer, dar esse apoio, que é muito grande. E um grande desafio, né, Ney, que é você pegar essa equipe que está com você, essas 204 pessoas, elas têm que estar o tempo todo estudando e acompanhando a tecnologia do produto. Porque o produto, cada dia, ele vai evoluindo, né? A gente hoje tem eletrônica embarcada nos veículos aí, que são diversos módulos, diversos componentes, que isso altera muito a forma do veículo trabalhar. Né? E está muito longe da gente achar que o jeito do mecânico trabalhar em um ano é o mesmo jeito dele trabalhar no ano seguinte ou no outro, porque os caminhões vão trazendo mais tecnologias e vai mudando a forma. Né? E aí esse desafio, né, de manter esse pessoal, né, trabalhando, atualizado, atendendo bem o cliente. Muitas vezes acontece do carro dar uma falha, é uma falha nova que ninguém conhece. Antigamente era mais fácil, não tinha tanta eletrônica embarcada. Hoje, às vezes, um fiozinho descasca, encosta, entra uma água no conector e dá uma leitura errada no módulo daquele eletrônico, atrapalha o funcionamento do carro e o pobre do mecânico lá fica igual maluco lá tentando descobrir a falha. Né? E aí é isso, né, Nesse? Então, assim, eu estou só trazendo para cá porque às vezes as pessoas acham, não, é oficina, chega lá, troca óleo, e muito longe disso. O trabalho é realmente um trabalho muito legal, muito grande. Né? Tem trabalho de 24 horas também, que você vai na rua atender os clientes. Né? Tem toda uma estrutura, né, Marcelo? E assim, em nossas oficinas, vou trazer um número aqui, né, que a gente vem acompanhando, está projetando esse ano de 50.500 passagens nesse ano em nossas oficinas. 50 mil passagens? 50 mil passagens. Né, com volume de OS aí que a gente imagina em torno de 60 mil horas de serviço aberto no ano. Né? É porque às vezes mais de um caminhão ele abre mais de uma OS. Desculpa, um caminhão abre mais de uma ordem de serviço. Porque você tem garantia, você tem revisão, você tem faturamento do cliente, né? Então tem toda essa dinâmica que acontece né, dentro da recepção da oficina. E claro que a gente é regida por processo, né? A gente hoje, existe hoje escrito tudo aquilo que você faz para receber o cliente, né, na execução das atividades, na recepção de burocrático, né, processo burocrático, e também na execução das atividades do trabalho dentro da oficina. Então hoje a gente tem todo o processo, né, que regulamenta isso tudo, né? Mas, assim, nada impede a gente estar sempre inovando, como a gente sempre busca inovar, né? Mas, de fato, isso que você traz, Marcelo, é uma situação, assim, né, que a eletrônica, a gente costuma falar que a mecânica você vê, então você vê um vazamento, você vê... A eletrônica, não, né? E o nosso público, o nosso cliente, ele tem o produto dele, né? Tanto é chamado que é veículos comerciais, né? E ele visa dinheiro com isso, né? O caminhão não pode ficar parado. A gente costuma brincar que o que diferencia, né, um médico do mecânico, né, é que o médico ainda atua lá e faz a cirurgia e tal, com o coração batendo, o motor desliga, né?
mas o nível de importância ali da atividade, né, basicamente é o mesmo, que tem que colocar esse caminhão para trabalhar, para produzir, né? E isso arremete... Isso é uma tensão, porque quando um cliente compra caminhão hoje a gente tem caminhão que está chegando perto de R$ 1 milhão. Se você botar ali mais o equipamento que ele está, né, puxando ali, normalmente o caminhão tem lá uma caçamba, uma carreta, tem diversos equipamentos que a gente coloca, tem caminhão que passa de R$ 1 milhão fácil. E é uma máquina, né? Aquilo é uma fábrica. Você pega R$ 1 milhão, quanta indústriazinha que você, né, que faz com R$ 1 milhão. E aí aquela fábrica, aquela indústria ali, para. E aí para de produzir, né? Tem um compromisso de entregar aquela mercadoria que está em cima do caminhão. E aí esse caminhão às vezes falha. E aí o cliente entra nas nossas oficinas já sem paciência, já aborrecido, já frustrado porque o caminhão falhou por alguma coisa, e a gente tem que atuar também como psicólogo, né, Ney? E esse, Marcelo, é um ponto fantástico, né, que a gente procura passar para o pessoal aqui também, né, porque, assim, a mecânica, ela de fato é uma situação que é igual ao hospital. Ninguém gosta de um hospital, né? Quem que gosta de um hospital? A não ser para a gente fazer aquela visita, né, muitas vezes que a gente vai, né, com fim social. Mas, assim, é igual a um hospital. Quem que gosta de vir para a oficina? Então, primeiro, o caminhão não podia quebrar. Né? Segundo, muitas das vezes, esse caminhão quebrar está com uma carga, com horário de entrega, né? Aí chega, o motorista, coitado, está longe de casa, muitas das vezes, né? E aí, depois disso tudo, você ainda tem a linha, muitas vezes, a fila de atendimento, ele tem que aguardar um pouco para ser atendido e tal. Né? Depois disso tudo, ok, atendeu e tal, joga para dentro, né, identifica o problema que quer, e você apresenta uma conta para ele pagar. Né? Não, é um cenário perfeito para que a gente, se não for bem trabalhado isso, né, se não for a gente não entrar no mundo do cliente, né, e procurar entender qual que é a expectativa dele, o que ele almeja, né, e ser claro com o cliente, né, é o que a gente fala, procura ser claro ao extremo com o cliente, né. Claro. Nós somos seres humanos, somos limitados, então transparência com o cliente é fundamental. Né? Então, nesse universo que eu te falei de passagem e volume da oficina, esse primeiro semestre, a nossa oficina atenderam 3.300 clientes. Né? Nossa. Clientes. Então, e outra, Marcelo, que é interessante, até o número que eu estava vendo hoje, nosso NPS, enquanto o Brasil, né, ele vem aí com uma média de 72 aí de NPS, o nosso está quase 80, está batendo na casa dos 80 aí. NPS, assim, para quem não está acostumado, é a nota de satisfação do cliente, né? Uma forma de medir, né? Tem lá uma metodologia que tem diversos nomes, mas esse é o modelo, né, que o Ney está trazendo, e é isso, né? 80% de satisfação do cliente, enquanto a média Brasil é 72%. Dentro desse universo, né, do cliente que chega bravo, de um carro altamente tecnológico, de um processo que a gente, por ser um representante de uma montadora, né, de uma multinacional, tem 1000 burocracias a serem cumpridas. Né? Eu lembro que a ordem de serviço é toda cheia de passo, demora, uma briga que a gente tem com a Mercedes é fazer isso mais rápido e tal, né, Ney? Então, assim, que legal, Ney. 80% de NPS, parabéns, que legal. Isso tudo, né, Marcelo? Assim, eu acho que, assim como a gente foi diamante, né, numa das casas nossa, para quem não conhece, né, o diamante hoje é o reconhecimento máximo, né, da Mercedes, no programa de qualidade, né, que é o Star Class, e as outras casas nossas é ouro, né, e teve uma casa nossa que foi diamante, né, mas assim, isso tudo por quê? A gente procurar entender, né, qual que é o desejo do cliente, né, procurar entender qual que é a expectativa do cliente, né, e a gente promover para ele um remédio para a dor dele, né? Porque senão não vale a pena esse relacionamento, né? A gente tem que promover isso para ele. Olha, você está com essa dificuldade aqui, mas eu tenho essa solução para você, né? Para o seu negócio. Então, e o que a gente busca, o que a gente entende que o mercado busca, né, Marcelo, é disponibilidade, né? Tanto é que hoje a gente trabalha aqui na Savana, né, e é um dos projetos que a gente está desenvolvendo, implementando aí, e estamos super satisfeitos. Hoje a gente atende clientes das 7 da manhã até as 9 da noite aqui.
É uma inovação muito legal, né? Muito bom, Marcelo, muito bom. Isso promoveu com que a gente aumentasse a disponibilidade, né, da frota para o cliente, alternativas para o cliente, né, além de a gente ir na casa do cliente. Pra você ter uma ideia, a gente tem um ponto de atendimento aproximadamente uns 450, 500 quilômetros daqui, em outra área operacional. Mas por quê? A gente foi lá para neutralizar uma dor que o cliente tinha lá e que ele estava nos comparando, né, com uma marca que já estava há tempo com um relacionamento com ele e a gente precisou inovar, precisou fazer alguma coisa diferente para estar nesse cenário, né, nesse mundo dele, né. Tem uma coisa, né, Ney, que dentro da oficina a gente cumpre um papel, né, muito importante que às vezes as pessoas não conseguem compreender direito, né, que é esse papel de ser representante para uma montadora, né. Quando a gente decide ser representante de uma marca, como a Mercedes, a gente está aqui para ajudar a cumprir uma promessa da Mercedes. Então a Mercedes é uma promessa quando vende um caminhão, que aquele caminhão vai trabalhar, que ele vai cumprir uma função social, né? Aquele caminhão vai entregar um serviço, ele vai ajudar a transportar muitas coisas, né? Tem muitas pessoas que dependem daquilo. E nós, como os responsáveis pela assistência técnica disso, nós estamos comprometidos com essa promessa que foi feita lá, vamos falar, lá na Alemanha, lá atrás, quando começaram de fazer um caminhão, nós vamos produzir, nós vamos colocar para o cliente que ele vai usar, ele vai obter lá a finalidade que ele precisa do caminhão, e nós vamos estar aqui para suportar isso, para a gente manter essa promessa. Então, isso para mim é muito claro. Então, quando a gente tem as nossas oficinas, a gente precisa treinar o time, a gente precisa preparar, comprar o ferramental, o acesso, horário de atendimento, respeito, preço justo. Por conta disso, né? O nosso compromisso é muito mais do que simplesmente trocar um óleo. Sabe? O nosso compromisso é de manter essa promessa que foi feita e de ter um bom produto rodando, né? De ajudar o cliente a cumprir o objetivo dele, né? Então, assim, é muito legal isso. Essa visão que tem que ter do todo é muito importante, né, Ney? Sem dúvida, né, Marcelo? E assim, né, uma coisa assim, fantástico, né, que a gente busca trazer a equipe nessa mesma linha de pensamento. Afinal de contas, a gente está trabalhando, estamos fazendo uma intervenção na casa do cliente. Porque o caminhão é a casa do cliente. Né? Ali dentro, que ele passa a maior parte do tempo, que ele dorme ali dentro, ele tem um zelo. Você entra dentro do caminhão, a gente fica assim, né, viaja, né? Para entrar na casa, né? Você tem... Você imagina a gente entrar na casa de uma outra pessoa, como que a gente não chega, né? Com todo cuidado, todo zelo. O cliente, a casa dele é o caminhão, né? Então, além da gente proporcionar, né, a manutenção adequada, né? Você colocou essa questão de cobrar o justo, né? É legal a gente tá sempre falando para o nosso pessoal que, assim, o importante é a gente demonstrar para o cliente qual que é o valor, né? O valor da manutenção, cada real cobrado, o custo-benefício que ele tem, de cada real que ele está pagando, né? Porque a gente precisa, de fato, cobrar, é claro que esse é um processo normal, né? Mas ele tem que se convencer de que aquilo que ele está pagando tem um valor. Não é o dinheiro em si, mas é o zelo que a gente tem, né? As condições que a gente disponibiliza para ele, né? O ambiente que a gente disponibiliza para ele, sabe, para o cliente. Acho que tudo isso aí é importante nessa nossa jornada do dia a dia. É verdade. Mas quando você olha para frente, assim, os próximos 5 anos, que seja aí, como é que você vê como é que vai estar a questão de oficina na sua visão? Você acha que ela vai estar com uso mais intenso, mais espaçado, novas tecnologias? O que você vê para esse futuro que está vindo por aí? Então, Marcelo, a gente tem uma visão, né, do futuro que a oficina, de um jeito ou de outro, ela vai existir, né? O que, de repente, vai mudar é as atividades que ela exerce, né? Então, essa ideia que a gente traz hoje aqui, né, projetando algo para o futuro, né, a gente não sabe qual que vai ser a vertente da matriz aí, né? Se vai ser elétrico, se vai ser, enfim, tem um monte de coisa aí no ar, né? Mas a mecânica, a oficina, ela vai existir, né? A roda, ela roda, vai ter rolamento, vai ter manutenção, assim por diante. Mas cada vez mais
e a gente tem que partir com a ideia, né, da customização, né, a gente entender a necessidade do cliente, né, e aquilo que é o nosso know-how, aquilo que a gente sabe fazer de melhor, né, buscar proporcionar dentro da necessidade do cliente, né, e aí sempre com a visão, né, de um processo ser disruptivo, né, a gente buscar cada vez mais a simplicidade, né, e proporcionar disponibilidade para o cliente, né, com maior eficiência, né, utilizando, sabendo aproveitar dessa tecnologia. E para isso tudo, né, claro que a gente precisa de pessoas, cada vez mais pessoas, faz parte do nosso processo, faz parte do nosso negócio, né. Então, eu enxergo que o futuro, a gente vai estar, de fato, trilhando nesse mundo aí ainda, vamos continuar ainda, acho que um bom período, né? Vai ter... Outro dia, é interessante que a gente estava fazendo parte aqui de um processo, né, seletivo, e o pessoal trouxe umas ideias que é fantástico, né? Que vai ter aí drone, que não sei o quê, vai pular para lá, para cá e tal, tá, mas só que a mercadoria em si, ela vai ter que ser transportada, de um jeito ou de outro, vai transportar. Vai sair de um lugar, vai para o outro, vai ter que ser transportado, né? Então, isso aí eu acho que é o mundo que a gente tem no futuro, né? Não tem muita coisa que vai alterar, né? Eu também vejo, assim, para esse horizonte aí de 5 anos, 10 anos, vai mudar a tecnologia, sim, mas eu acho que vai passar muito por isso que você falou, de customização, porque quando você customiza, você personaliza o cliente e dá o atendimento que aquele cliente precisa. Então a gente sai um pouco dessa massificação e atende a necessidade daquele cliente. Eu acho que isso vai crescer muito, igual você estava falando, um serviço que você faz a 400 km de distância para atender a necessidade de um cliente. Eu acho que a gente vai aprender a fazer isso de uma forma mais pulverizada. A gente vai aprender... É o que eu penso, né? Mas isso aí o tempo vai dizer, né? Isso aí... Mas aí, que conversa gostosa, né? Isso aqui, como você falou, né? Se a gente for começar a falar aqui, vai embora. Vamos pedir uma janta aqui, pedir uma água nova aqui, um chimarrão, e vamos esticar a prosa aqui, né? Porque a conversa é muito boa. A conversa é boa, a gente não vê o relógio, né? É verdade. É uma pena que a gente é limitado pelo tempo aqui. Mas aqui, eu sempre gosto de pedir um conselho, né? Uma dica, né? De um livro, de um filme, né? Você pode dar para a gente uma dica aí, Ney, para a gente aprender um bocadinho com o seu jeito de pensar? Claro, Marcelo, ó, eu tenho um filme que eu indico que me marcou muito, sabe? Me ensinou muito esse filme. Não sei se você já assistiu, Milagre da Cela 7. Uhum. É um filme turco. Quase vi, não vi não. Não viu, né? É um filme assim, né? Eu gosto de filme de ação e tal, e quando eu comecei a assistir esse filme, eu precisei ser persistente para continuar, né? Depois eu percebi que eu fiz a melhor escolha que eu podia fazer no momento. Sabe, Marcelo? É um filme, né, muito interessante, que ele, através do amor, né, do pai e filha, né, ele conta uma história, né? Essa história não envolve culpa, envolve pecados, envolve perdão, né? E é um filme assim, né, que ele é uma simplicidade enorme, sabe? É uma inocência muito grande. São fatos que acontecem, né, que deixaria qualquer um maluco, qualquer um louco fazendo um monte de besteira e tal. E não, pelo contrário, ele quebra muitas barreiras, né? Ele vence muitos obstáculos, né? E no final ele promove que uma união de um grupo, né, de uma cela de pessoas que nessa história ele passa por uma prisão, por uma cadeia e tal, né? E ele consegue nesse grupo, né, ele consegue promover uma união. E essas pessoas, sem ele saber também, promovem um bem maior para ele, sabe? Então ele é um filme que nos traz, nos coloca com os pés no chão, sabe? E nos ensina muito esse filme. Eu gostei muito desse filme, indico, né, para quem puder assistir, assista, que é muito bom mesmo o filme. Você vai entender o contexto do filme no final. No final você consegue entender o filme. Não pode dar spoiler, mas já entendi que deve passar muito por humildade, né, que a pessoa aprender, né? Menos arrogância e ser um pouco mais humilde para poder rever os conceitos de vida dela, né? E às vezes na humildade, né, Marcelo, a pessoa ela tem conquistas fantásticas, né, na humildade, né? Ela tem vitórias muito grandes na humildade, né? Verdade. Algumas pessoas se miram muito em dinheiro e tal, e isso
é uma bobagem. É lógico que é importante, né? Mas as nossas vitórias são muito maiores do que isso, né? Passa muito longe disso. Mas, Ney, é o que eu estava falando, né? Que papo gostoso. Temos que esticar essa prosa aí. Eu vou estar aí daqui uns dias. Vamos esticar essa prosa aí. Bom, que bom. Vou te agradecer, sabe, de verdade aí pela essa disponibilidade, pela essa generosidade de estar compartilhando conosco aqui um pouco da sua história. Desse menino que desde os 9 anos que está aí já na lida, né? Vendendo sonhos, vendendo ovos, né? Buscando aí um trocadinho a mais aí, esse crescimento todo aí, e que deixa esse legado tão lindo aí que tem sido, né? Essas notas maiores, essas passagens, esse time todo muito motivado e alinhado aí. Tá? Mas parabéns pelo trabalho, tá? Obrigado pela oportunidade aqui. Vou deixar para você fazer as considerações finais aqui do nosso podcast aí. Marcelo, eu tenho que agradecer, né, por estar aqui, por estar presente, né? Agradecer essa oportunidade, né, que eu tive, né? Como eu falo para o pessoal que muitas das vezes, né, a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas que estão chegando, né? Então, a mensagem que eu passo para as pessoas é: façam, né, com carinho, né, façam com atenção, façam com dedicação, né? E almejem sentar na cadeira da diretoria. Se precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Que legal. Então, é a gente ter sonhos, né? A gente buscar estar em sintonia, né? Então, Marcelo, muito obrigado por este momento, sabe? Parabéns pela condução desses momentos que você está proporcionando, né? Não só para mim, mas para todos que já passaram por aqui e os que vão passar, né? Por aqui. Muito obrigado mesmo, né? E estamos aí, né? Ney, legal, muito obrigado. Assim, para mim é mais um motivo de orgulho, né? Esse momento aqui. Obrigado a vocês que abrilhantam esse momento, faz esse momento brilhar aí e compartilhar conosco. Mas é isso, pessoal. Estamos aqui terminando mais esse podcast aqui. Hoje podemos escutar essa história gostosa aí desse Ney lá de Arapongas, né? A cidade dos pássaros, né? Que estava falando aqui. E semana que vem tem mais. Obrigado a todos aí pela audiência aí. Vamos curtir esse aprendizado todo que está aí conosco e vamos à frente aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aí.